Seja muito bem-vinda, Aline. Muito obrigada, adorei essa introdução, hein? Muito obrigada pelo convite, é sempre uma honra imensa poder falar sobre a minha história, sobre o esporte e espalhar informações sobre o esporte paralímpico e o ski cross country, que é algo tão diferente e novo no Brasil. Muito obrigada. Que legal, obrigado. Eu que agradeço, é um prazer. Foi uma grata surpresa ter te descoberto. Foi indicação de um ouvinte e para mim sempre é um prazer quando eu descubro personalidades e pessoas como você, porque se abre, né, na minha frente assim uma caixa de Pandora, né? Eu tive uma grata surpresa e eu falei aqui os seus principais títulos, né? Mas eu sei que tem muitos mais. Mas assim, ao mesmo tempo eu fico contente, fico muito grato, mas eu fico chateado porque era uma coisa que eu deveria saber e muita gente deveria saber que existe uma Aline Rocha aí com resultados tão expressivos que não precisava ter ganhado a medalha de ouro agora, que foi esse o motivo, né, que acabou motivando o meu ouvinte a ter sugerido você. Eu acabei não perguntando para ele se ele já lhe acompanhava ou se ele foi impactado por uma das 1.500 notícias que saíram, né, agora no comecinho do ano, falando sobre o seu ouro. Mas você tem uma carreira muito longa, com muitos resultados e isso eu acho que, puxa, cara, de novo, eu tô aqui para dar um pouco de luz para isso, mas eu sou um grãozinho de areia nesse oceano de tantos veículos de comunicação, principalmente os veículos de massa, né? Com tantos resultados, e a gente não precisa nem falar do esqui, né? A gente vai falar um pouco da corrida, claro, mas você tem tantos resultados expressivos na corrida, em corridas tão expressivas, como as maratonas que eu citei, como a São Silvestre, né? Que eu acho que é a corrida mais famosa do Brasil, e a gente não fica sabendo, né, cara? Então, assim, mais uma vez, eu quero te parabenizar, porque eu imagino o quanto isso também acaba sendo talvez um pouco frustrante. Eu quero que você fale um pouco disso, porque você é uma excelente atleta, com resultados fantásticos, mas você não tem o espaço que talvez você devesse ter, que certeza que você devesse ter, e que algumas outras pessoas têm, com talvez resultados não tão expressivos, né? E talvez a gente não precisa ficar dizendo que você entra e alguém sai, mas assim, a gente tinha que ter nesse nosso país, né? Se a gente quer ser um país decente do ponto de vista esportivo, espaço para todo mundo e também para o paradesporto, já que nós somos uma potência, sim, olímpica paradesportiva, né? Mas Sim. vamos lá, antes de a gente cair nesses assuntos, e a gente pode até se aprofundar em algum deles, eu quero muito ouvir sua opinião. Falemos um pouco então aqui agora sobre o Senhor dos Anéis, né? Eu fiz uma brincadeira aqui com a língua dos elfos, mas eu não conheço quase nada, né? Eu sou bem mais velho do que você, e a minha filha pequenininha já quis assistir Senhor dos Anéis. A minha filha mais velha tinha alguns filmes e ela assistiu, ela se encantou um pouco, mas ela não deve entender um décimo do que está acontecendo ali, porque ela é muito novinha. Eu acabei assistindo alguma coisa e tal, mas é óbvio, eu sei, eu tô ligado pelo menos nesse mundo, eu sei que é uma febre, né? Foi mais, tem até uma modalidade esportiva, que agora me fugiu o nome, quadribol, não sei se você já ouviu falar, que as pessoas copiaram o que o Tolkien inventou no Senhor dos Anéis e joga-se uma espécie de futebol montado em vassouras voadoras. Não, aí é o Harry Potter. Ah, eu tô confundindo, eu tô confundindo. Do bruxo. Eu também gosto muito. Bom, mas enfim, tá vendo como eu sou um cara Dos ignorante. dois. Mas eu vou parar aqui, porque senão eu vou me revelar um cara mais ignorante ainda nesse assunto. Mas eu queria que você falasse por que que você é tão apaixonada assim, o que que te chama a atenção para você, como você me relatou, né? Você é uma pessoa que consome tudo quanto é tipo de conteúdo sobre esse assunto. Sim. Eu sempre fui muito da leitura. Então, histórias e eu conheço poucas pessoas que gostem tanto quanto eu. Na Olha lá. verdade, dos meus amigos, ninguém acaba gostando tanto. Mas sempre me chamou muita atenção os Aham. livros de fantasia, de histórias totalmente diferentes. E a série do Senhor dos Anéis e do Hobbit também sempre me encantou muito. Desde os livros, eu li todos os livros. E quando for surgindo os filmes, eu fui assistindo também. E, inclusive, um dos meus maiores sonhos é ir para Nova Zelândia Olha. para ficar hospedada nas cabanas do Hobbit. Já me hospedei no Brasil, em Gramado. Tem as casinhas típicas do Hobbit, que é, nossa, uma coisa mais linda.
que é igual ao dos filmes, dos livros, mas um dia eu vou lá para Nova Zelândia para me hospedar lá. Mas o Harry Potter eu também sou muito fã. Uhum. Sou muito fã. Inclusive, já fui tantas vezes para a Maratona de Londres e nunca fui conhecer a plataforma 9 e 3 quartos, que é a plataforma do filme, né? Mas eu quero muito ir lá também para poder conhecer. E o que é essa plataforma? Eu não sei. É onde foi gravada as cenas do filme, que é Ah. dentro do metrô. Ah, entendi. Que legal, cara. Bom, com certeza eles criaram lá um circuito turístico e deve ter de vários outros filmes, claro. Que legal. E o que que vo e de novo, mas o que que você vê, assim, que é tão legal? É a mágica, é a magia? Que é, assim, que te atraiu? Isso, é tudo isso, a mágica, a fantasia, o fato de ter sido criado não só uma história, mas um mundo todo. Uhum, Nas histórias de Tolkien, ele criou desde o início dos tempos, como foi surgiu o universo, é, a- as diferentes, os hobbits, os elfos, os trolls, como surgiu tudo. Ele criou inclusive a língua que então. cada um fala, ele que criou. Então, toda essa história, essa magia me encanta muito e é por isso que eu acabo gostando muito dele e assisto vários vídeos do YouTube, de youtubers que falam sobre o assunto e falam curiosidades. Então, essas coisas me cativam bastante. Que legal. E ele tem um livro, né, que eu li, que é o livro mais famoso dele, Shield Me alguma coisa, né, que é super antigo, né, não sei se foi 1977, alguma Sim, coisa tem assim. vários livros, o Silmarillion, e vários livros. Inclusive, os filhos dele coletam histórias, manuscritos dele, que nunca foram publicados, estão tentando decifrar para poder publicar novas histórias. Caramba, meu. Cada coisa que existe por aí, né? Nada como a internet para a gente ficar sabendo de tudo isso. Porque, puxa, na minha infância, na minha adolescência, você não tinha noção de nada disso, né? Você ficava sabendo Sim, dos grandes, dos mais famosos e tal. E tudo bem que ele se tornou um cara super famoso e ele é de 1926, se eu não me engano, né? É, é antigo. caramba, meu. Que legal. Aline, vamos falar um pouco de esporte, né? Que é a nossa praia. Mas qual que é o gostinho da medalha de ouro, assim, né, qual foi o gosto, se você mordeu ela, né, que eu imagino que você deva ter tirado aquela foto tradicional que eu não sei quem que inventou mordendo, mas no sentido metafórico, assim, como é que foi ter ganhado essa medalha de ouro, coroando uma carreira que, pelo que eu interpretei aqui, você está numa ascendente bacana, né, você vem crescendo a cada ano, então você ainda não chegou no seu auge, né, é assim que a gente espera. Como é que foi esse Espero momento? muito. Exato. Como é que foi esse momento? O que que você sentiu? Como é que você descreve? Então, primeiro eu não acreditei. Quando eu terminei a prova e eu vi que ninguém passou por mim, que eu fui a primeira a passar a linha de chegada, primeiro eu fiquei incrédula, porque eu sabia que eu estava no meu melhor momento, que eu estava muito bem preparada. Eu já tinha conquistado uma medalha de bronze na prova de longa distância, que foi a minha primeira medalha no Mundial. Já estava muito feliz. E a prova do sprint, eu sabia que eu poderia brigar pelo quarto, terceiro lugar, mas eu não imaginava o primeiro. Uhum, Queria muito, uhum, mas não imaginava. uhum. Então, primeiro eu fiquei incrédula, dizendo, não acredito o que aconteceu, o que aconteceu. Eu falei pro o Fernando chegou lá gritando, o que aconteceu? Eu não acredito. E ele, realmente, isso aconteceu. Tive que assistir várias vezes a prova para ver o que tinha acontecido, se não tinha acontecido um acidente lá atrás, que as outras meninas não chegaram em mim, Que também não mas, tiraria o seu mérito, né, mas mas foi incrível. Aí depois foi caindo a ficha e foi chegando aquele alívio, né? Caraca, depois de tantos anos treinando, cheguei e realizei o meu maior sonho, conquistar uma medalha e poder ouvir o hino do Brasil. Porque até então, terceiro lugar, você vai pro pódio, mas você não exato, toca o hino do seu país. exato. Mas ir lá e ouvir o hino do seu país sendo tocado numa modalidade de neve deixou todo mundo surpreso. Você se você, tivesse que aguardar, né, se fosse uma prova que você tivesse que aguardar para saber o resultado, foi uma prova que você executou quase
perfeita. Como é que foi a sua avaliação? Você já deve ter feito um debriefing dessa prova algumas vezes com o Fernando, assistido e tudo mais. São quantos minutos, Aline? 3 minutos e pouquinho, é isso? 3 minutos, Isso. isso. E a que você tirou bronze, que você ganhou bronze na longa distância, são 18 quilômetros, é isso? Isso. Uhum. Quer dizer, uma diferença enorme. Quanto é que você fez nos 18 quilômetros? É 1 hora, uma Olha, hora. de 1 hora para 3 minutos é a mesma coisa. E eu quero falar disso, né? Você é recordista brasileiro dos 100 metros, mas você ganha maratonas, né? Eu quero saber como é que você trabalha isso daí. Mas você acha, uma prova que beirou a perfeição ou ainda há muito o que corrigir? Sim, nesse dia, na prova do sprint, eu acho que eu estava bastante tranquila, e a gente fez uma estratégia muito boa, eu junto com o Fernando. Então, na prova da qualificatória, a gente sabia que uma única atleta ficaria de fora da semifinal. Então, eu poderia fazer uma prova sem dar o 100%, para não me desgastar, Claro. mas ainda teria que ser forte para mim poder testar como eu estava no percurso. Uhum, Então, eu fiz uma prova controlada e terminei com o segundo melhor tempo da prova. uhum, Então, já foi um tempo excelente. Já fiquei animada. claro. Na qualificatória, eu estava lado a lado com uma das favoritas à medalha. Então, ali eu já fiz uma segunda estratégia para me comparar ali lado a lado com ela, né? Uhum. Então, eu terminei a semifinal com a primeira colocação. Já fiquei também, bom, tá dando certo as estratégias, mas sabia que também, como passava 3 atletas de cada bateria, a minha colega também não precisava ali também dar o 100%. Então, não poderia Você estar nunca sabe o que o totalmente outro está segura. fazendo, é Isso. claro. E na prova de sprint, os atletas têm categorias funcionais diferentes de acordo com a sua deficiência. Então, uma atleta largou na minha frente, porque ela é uma categoria abaixo da minha. Teoricamente, ela seria mais lenta na largada. Eu largo 2 segundos atrás dela, por causa da minha deficiência, e alguns atletas largariam atrás, porque tem uma amputação ou porque são atletas mais fortes. Então, no tempo real, os atletas que largariam atrás de mim, eles têm um melhor desempenho. Aham. Mas eles fazem um sistema de cálculo para que todo mundo chegasse na linha de chegada ao mesmo tempo. Para que Interessante, cara. Aham. pudesse competir todas as deficiências juntos, mas todo mundo ter... As mesmas chances. Isso mesmo. Então, eu larguei 2 segundos atrás dela, minha estratégia era colar nela, até a metade da prova, estar junto dela, e ela geralmente é mais forte do que eu na largada. E o Fernando disse, terminando a subida, você tem que estar pelo menos ao lado dela, porque no sprint ela era mais forte que eu. E isso aconteceu, eu cheguei na subida, estava ao lado dela, já vi que estava dentro do plano. Começou uma leve descida, já consegui ir passando, e na reta final é onde os atletas que têm a menor deficiência acabam chegando na gente. Uhum. E nesse momento eu dei o meu gás final e vi que ninguém estava chegando em mim e foi assim até a linha de chegada. Então eu acredito que foi uma excelente estratégia, foi uma boa prova e deu certo o treinamento. O Fernando esperava muito uma medalha, uma ótima colocação, ele ficou louco, ficou extremamente animado, mas eu não esperava que o meu melhor desempenho fosse na prova do sprint. Esperava que fosse no middle distance, na média distância ou no long distance. Uhum. Caramba, meu, que bacana, cara, e aí eu comparo muito com provas de natação ou mesmo, né, de velocidade na corrida, na pista, né, apesar de ser uma prova muito curta, tem todo esse nível de estratégia. A diferença, no seu caso, da sua modalidade, é que a cada etapa, da Copa do Mundo, ou a cada campeonato mundial, o percurso muda, né? Porque eu acredito, você falou que tinha uma subida no meio da prova. Deve ter prova que tem Isso. subida, ou que é todo plano, ou que tem uma subida mais para o fim, uma mais para o começo, né? Então Isso, são todas diferentes. você tem que se adaptar àquela situação. E essa, só por curiosidade também,
Qual é a distância desses 3 minutos? Eu acabei 100 metros? Foi 1 quilômetro, Ah, um 1 quilômetro. quilômetro, perdão, é. Isso. Eh, claro, 100 minutos, 3 minutos, obviamente que não. Hã, essa característica de ter uma subida mais para o meio, para você também é legal? Pelo seu biotipo, pela sua característica de competição? Não, geralmente, eu tenho melhor desempenho em provas mais planas, porque eu consigo manter por bastante tempo a mesma velocidade. Ah, tá. Provas com subida, eu acabo tendo um pior desempenho, seja no esqui ou seja na corrida, nas provas de maratona. Aham. Então, aí que foi uma surpresa a mais, Então, quer dizer, o fato de ter você essa se subida. superou mais Isso. ainda, né. Que Isso, legal. mas nos dias antes da prova, o Fernando já vinha focando em sprints, velocidade máxima, e em subidas. Fiz muita subida antes da competição, muita Uhum, subida. Justamente para a gente trabalhar essa parte que geralmente eu sou prejudicada. entendi. O teu nível de esqui hoje, perto das suas competidoras, ele, tá igual, ele tá inferior, ele já é, até dependendo da competidora, um pouco superior? Porque as suas competidoras, provavelmente, elas vêm de países onde a pessoa tem contato com a neve com muito mais facilidade, e claro, né, desde muito jovem, né. Como é que tá o teu nível de esqui? Você, pelas minhas contas, você conheceu o esqui e provavelmente a neve também em 2017, é isso? Eu comecei em dezembro de 2016. Aham, Eu participei de 15 dias treinando na Suécia. Em janeiro de 2017, eu já participei da minha primeira competição. aham. O início é muito difícil. Fazer esse esporte na neve é totalmente insano, frio, as condições de neve, é algo que demanda muito tempo para se ajustar ao equipamento. As minhas primeiras competições eu passava mais tempo caída do que esquiando, porque desliza muito, né? O esqui para cair é muito fácil, porque não tem freio, não tem sistema de direção, é tudo no controle corporal. Então, para frear o equipamento, a gente tem que fazer uma manobra, faz o drift, né? Vai derrapando na neve para frear. Então, foram alguns anos para começar a deslanchar, começar a competir sem ter nenhuma queda. Na primeira Paralimpíada, em 2018, também. Todas as provas eu fui capotando. Aham. Mas hoje eu já consigo fazer uma prova bem consistente, sem ter quedas, os treinamentos evoluíram muito. E nós temos um equipamento, nós conseguimos ajustar um treinamento muito bom no Brasil. Nós temos o roller ski, que é um sistema que a gente de rodinhas que a gente usa no asfalto, o mountain board, que é um Eu skate vi, de cara, na montanha que a grama, gente cara. usa na grama, ele Caramba, acaba meu. simulando mais esse jogo corporal que a gente usa na neve. E é claro que a gente precisa dessa temporada na neve para fazer esse ajuste fino, mas eu Aham. acredito que hoje a gente está conseguindo se comparar aos atletas lá fora, nossos resultados dos atletas do Brasil, não só o meu, assim, do Christian também, que ele também foi medalha de bronze no Eu vi. Mundial. A gente está conseguindo, não está perdendo agora para os atletas que estão lá fora. E antes dos Jogos Paralímpicos, inclusive, a gente ficou 4 meses direto na Europa, passando por vários países, treinando em diversos tipos de neve, porque nós temos um percurso para competir, mas de manhã pode estar fazendo 10 graus negativos, de tarde já pode estar 0 graus com sol. Então, Uhum. só essa diferença já muda completamente o tempo que seria desse mesmo percurso. Então, a Uhum. gente tem que treinar em vários tipos de neve para se ajustar. Cara, espetacular. Você com certeza conhece a Mika, né? Ela Sim, também conheci. começou em 2017, pelo que eu me recordo aqui, né, da nossa conversa, eu precisava acessar aí as anotações. Mas essa história, né, que de brasileiros e brasileiras se aventurando nos esportes de neve é uma coisa muito bacana, né? Porque além da dificuldade de você de você ter acesso, a gente não tem um histórico nenhum, com raríssimas exceções, né? Há alguns brasileiros, né, que competiram inclusive na Olimpíada, do ano passado, que eu não me recordo agora o nome deles, mas tem um ou dois que inclusive falam um português até com dificuldade, porque são brasileiros de passaporte, mas foram criados em Sim. países de neve. Uhum.
Agora, da cidade de Pinhão, que você disse que só nasceu lá, né, na cidade de Pinhão, você com certeza é a primeira, né. O que que me conta um pouquinho, você já contou, mas eu quero que você conte aqui para o ouvinte, o que que você foi fazer para ou que sua mãe foi fazer para você nascer em Pinhão, lá no Então, eu Paraná? acho que a minha família é meio nômade. O meu pai, ele sempre trabalhou em barragem, Ah, que em legal. construção de barragens. Então, por isso, sempre que tinha uma barragem em algum lugar, eles iam se mudando para que ele pudesse trabalhar nesse local. Aham. Então, por isso, eu nasci em Pinhão, mas só nasci mesmo, porque a gente já foi morar em outras cidades do Paraná. Uhum. E até os meus 10 anos de idade, a gente não se estabeleceu em um local. Foi só quando eu fiz 10 anos, que aí em Santa Catarina, a minha mãe foi morar em Campos Novos, e Aham. meu pai também, para a criação de uma barragem que tem lá em Campos Novos. E aí lá a gente se estabeleceu. Meu pai mudou de emprego, começou a trabalhar como vigilante. Uhum. E aí de lá eles não saíram mais. Ah, tá Aí certo. eu acabei saindo de lá por causa do esporte mesmo, para Aham. ter uma melhor estrutura de treinamento, mas Uhum. foi por isso. Até os Entendi. 10 anos era nômade. De qualquer maneira, de Campos Novos, uma Campos Novense também, você deve ser a primeira, né, a ter, conseguido uma medalha nos Jogos Olímpicos de Inverno, né. Sim. Eh, Agora, eu fiz uma pesquisa, eu sempre faço, né, o ouvinte que acompanha o Endorfina já sabe, eu sempre gosto de fazer uma pesquisa, sobre o meu convidado. Tem alguns que tem né, muita coisa para a gente procurar, para eu estudar, para eu ler, para eu ouvir, para eu assistir, e tem gente que tem um pouco menos. Você não tem tantas, infelizmente, né? E espero que você tenha cada vez mais espaço na mídia, que você ganhe cada vez mais o espaço que você merece. Mas no teu Instagram a gente consegue, no Instagram das pessoas a gente consegue, né, ter uma boa noção a respeito de quem é a pessoa e principalmente dos esportistas, no caso do Endorfina, dos resultados, das conquistas, e há sempre algumas legendas muito interessantes. E eu pesquei aqui uma legenda que você fez, eu acabei não anotando aqui a data ou o ano dessa legenda, mas que me chamou muito a atenção. Você está com quantos anos hoje, Aline? 31. 31 anos. Ah, Você escreveu o seguinte: lute com determinação, abrace a vida com paixão, perca com classe e vença com ousadia, porque o mundo pertence a quem se atreve e a vida é muito curta para ser insignificante. É sua essa frase ou foi o chat Não, GPT que essa, escreveu? essa não foi eu que criei. Ah, mas você Essa lembra eu quem que peguei é o da autor? internet Ah, mesmo. tá. Eu não me recordo quem foi o autor, não me Tá. recordo. O que me chamou a atenção disso tudo que você, escreveu, é esse perca com classe, né. Você aprendeu isso com quem? Ou quando é que você aprendeu que perder também faz parte, né, e na verdade a gente perde muito mais do que a gente ganha no esporte, né, com acho que nenhuma exceção. Me fala um pouco disso, assim, como é que você aprendeu isso? Perca com classe. Olha, eu acredito que eu aprendi isso justamente com as minhas colegas de modalidade. Na corrida em cadeira de rodas, é, a gente corre como se fosse um pelotão nas provas longas, como se fosse um pelotão de ciclismo. Aham. Então, sozinha, eu posso fazer uma prova de 1.500 metros em 3 minutos e 30. Mas se eu estiver junto com as minhas colegas, a gente pode fazer uma prova de 1.500 metros em 3 minutos e 20. Legal. É muito difícil a gente aprender a correr o risco de perder uma prova para fazer um bom tempo, para que o grupo possa fazer um bom tempo. Mas no final, para uma convocação, o que importa não é o meu primeiro lugar aqui, o que importa é o tempo que vai estar lá no ranking mundial. Então, se eu ficar em segundo lugar, mas fizer a marca, eu vou entrar. E pode ser que todas as minhas colegas entrem junto comigo numa competição importante que a gente precisa ser convocada. Então, eu acredito que é justamente isso. Perder com classe, mas sabendo o que realmente importa naquele momento. Nem sempre o que importa mais é o primeiro lugar, e sim o tempo da prova que vai definir se vai haver uma convocação ou não. E em Jogos Paralímpicos é isso que acontece. Muitos atletas estão sozinhos naquela prova, competindo contra equipes
grandes. Então, às vezes, a gente tem que não pensar só em nós na prova, pensar como um grupo e deixar para definir ali só nos últimos metros mesmo, para poder levar o nosso país, porque o que vai importar ali é a nossa bandeira. Cara, legal demais. Já que a gente está falando de perder, vamos falar das lições que você tem aprendido com as suas tantas vitórias. Como é que você encara hoje essa sensação de vencer? Né? Você acabou de ter uma vitória a mais importante da tua carreira e tomara que seja, não seja a única mais importante, que você siga vencendo cada vez mais. Mas assim, o que você tem aprendido desde a sua... Você lembra qual que foi a sua primeira vitória? Minha primeira vitória foi na São Silvestre. Na São São Silvestre? De Silvestre cara na São Silvestre? em 2014, Olha isso. lá. Então, desde aquela primeira vitória que deve ter sido espetacular, quer dizer, que foi espetacular, certeza, né? Porque a primeira a gente nunca esquece. Mas o que você tem aprendido com as vitórias, já que você, felizmente, tem bastante no seu currículo? Acredito que eu aprendi a nunca ficar confortável na posição do pódio, porque muitas vezes a gente acaba se iludindo um pouco com uma competição e vou para São Silvestre, venci, mas isso não significa que quando eu chegar lá fora eu vou ter o mesmo resultado. Então, o fato de eu ter uma vitória não significa que eu não vou ter que trabalhar ainda mais duro para evoluir ainda mais. Então, a gente nunca está confortável no lugar onde eu estou. Sempre buscar evoluir cada vez mais. E acredito que é isso. Acredito que foi isso que eu mais aprendi a ter foco, empenho, dedicação. Cada vitória também acaba motivando, né? É os dois lados. Acaba motivando a trabalhar ainda mais duro, mas também, ao mesmo tempo, não ficar confortável com aquela posição. Você já teve em alguma circunstância que você iria ganhar uma prova, talvez no esqui ou mesmo na corrida, e de repente você errou uma curva, você caiu, você, sei lá, se embaralhou em algum movimento, ou se distraiu, e você perdeu assim, por besteira? Sim, já aconteceu muitas vezes. Muitas vezes eu acreditava que estava ali na minha melhor condição física, preparadíssima para aquela prova, mas a cabeça que acabou não ajudando. Acho que esse também, excesso de confiança, mas que não ajudou e não fiz a prova com foco, acabei me atrapalhando. Já aconteceu muitas vezes. E aí eu precisei também trabalhar duro. Inclusive faço trabalho com a psicóloga já há muitos anos para aprender a controlar as frustrações de cada prova, seguir para a próxima e a não cometer o mesmo erro, né? Claro. Sempre ter o foco, a atenção naquilo que eu estou fazendo no momento. Mas já aconteceu várias vezes, sim, de perder uma prova por besteira. E você é uma pessoa que se cobra muito? Você é muito exigente, dura com você mesmo? Mais do que o Fernando? Me cobro muito. Ai, já não sei se... Fernando é o carrasco. Todo mundo fala que ele é o carrasco. Eu já vi você escrevendo isso. Mas eu me cobro muito, sim. Eu me cobro bastante. Quando eu vejo a planilha, o que está escrito, a meta para cada dia, para cada exercício, sempre bate a frustração ali quando não vem aquela velocidade, aquela marca desejada, mas não me frustra a ponto de atrapalhar o treino para o dia seguinte. Eu sempre busco perceber o erro, o que aconteceu no dia e o que poderia ter melhorado para que na próxima eu já tente fazer melhor. Mas foram muitos anos para conseguir controlar isso. Você conheceu ele em 2010, né? Você me falou, e vocês estão juntos desde então já faz um bom tempo, e você justamente conheceu ele já quando você estava fazendo esporte. Que até o acidente você não fazia esporte, depois a gente vai voltar, depois eu quero abordar um pouco essa transformação na sua vida, que aliás, uma das tuas frases em alguma entrevista que eu vi,
Não foi na Fátima Bernardes nem no Roberto Justus, mas uma pessoa te pergunta alguma coisa a respeito, né, do acidente e tal, da tua, como é que você encarou, e você disse uma coisa que eu achei linda, que é assim: eu divido a minha vida em 2 fases, e a gente vai achar que você vai falar antes do acidente e depois do acidente, né. Mas não, é antes do esporte e depois do esporte. Cara, isso é magnífico, é uma lição que me deixa arrepiado, e eu acho que, todo mundo que estiver ouvindo vai também se arrepiar com essa sua declaração, para ver o poder transformador do esporte. Mas, você, voltando ao assunto do Fernando, você conhece ele desde então, né, de 2010, e vocês formaram uma parceria que, como eu disse no começo aqui, está dando resultados cada vez melhores, né. E, se eu não me engano, acho que eu só tive aqui um casal que é atleta e treinador, que é o Bruno Fratos e a Michele Lenhart, né, o nadador recordista, medalha de bronze nos 50 metros, e a Michele, que também foi nadadora olímpica, mas que se tornou treinadora. E, pelo que eu entendi, a dinâmica dos dois é bem específica, assim, bem especial. O que que tem que dar certo no seu relacionamento com o Fernando como treinador e você atleta, e o que que não dá muito certo no relacionamento você mulher dele, marido e mulher, nessa relação de tantos anos e numa relação que é muito estreita, né, muito profunda, de atleta e treinador de alto nível, né. Uma coisa é o atleta ter um um treinador de final de semana, né, o ser um esportista, uma coisa é chegar num alto nível como você chegou. Fale-me um pouco aí sobre essa dinâmica da relação de vocês, de atleta e treinador, e depois de marido e mulher. Os primeiros anos era muito difícil conseguir conciliar e conseguir separar as duas coisas. Então, muitas vezes chegava em uma competição, não tinha o resultado esperado, era frustrante. A gente acabava tendo muitas brigas por causa disso. E não era fácil poder separar a vida pessoal e a vida esportiva. E a gente precisou fazer muito trabalho com psicóloga, para que a gente pudesse aprender a separar as duas coisas. Não, no treinamento é atleta, treinador. Em casa não, em casa sou eu que mando. Então, muitas vezes a gente teve muitos problemas por causa disso, de não conseguir separar as duas coisas. É muito difícil eu sair do treino, chegar em casa com uma frustração e simplesmente parar de pensar sobre isso e parar de falar sobre isso. Sempre acabava desenrolando, não, mas lá no treino você falou isso pra mim, não, eu fiquei chateada porque você brigou comigo. Então, isso era muito complicado. Mas com o passar dos anos, a gente foi aprendendo. Tinha que aprender, né? Na marra, porque senão não ia dar certo essa relação. A gente foi aprendendo a separar as duas coisas. Quando eu tô no treinamento, não. Ele é o meu treinador, eu tenho que ouvir tudo que ele fala, executar o treino. Se ele for chamar minha atenção, é aquilo, porque é a função dele. Então, eu fui aprendendo a aceitar mais isso. Ele também fala que ele aprendeu a forma de tratar os atletas, justamente pela nossa relação. Ele mudou a forma que ele tratava, inclusive, os outros atletas que ele tinha ao lado dele, e pelo fato também de ter a psicóloga ali do lado, puxando a orelha dele cada vez que ele falava alguma coisa. Mas hoje a gente consegue conciliar muito bem isso, e separar. Por mais que seja difícil, quando chega em casa e é a vida pessoal, a gente não fala sobre treinamento. À noite, quando está assistindo filme, uma série, a gente não fala mais sobre treinamento dentro de casa. E hoje tem dado certo. A gente consegue conciliar as duas coisas, mas não foi fácil. Foi muito difícil nos primeiros anos. A gente já brigou muito por causa disso. Mas hoje a gente consegue conciliar. E o fato de ter alguém ali comigo, ele é treinador, é especializado em esporte, a vida dele também é o esporte. O sonho dele também é ter um atleta que conquiste uma medalha em Jogos Paralímpicos. O meu sonho é conquistar uma medalha em Jogos Paralímpicos. Então a gente segue o mesmo sonho e isso acaba facilitando muito também. Uhum. Ele sempre está comigo nas viagens, no dia a dia, do treinamento. Eu acho que isso é algo que me ajudou muito a ter toda essa evolução. 2 coisas. Vocês já pensaram, em alguma fase do relacionamento profissional de vocês,
em cada um seguir um caminho, ele vai treinar outros atletas, que ele tem outros, né, também, e você vai Uhum. treinar com outro treinador? Já passou isso pela cabeça? Vocês já chegaram a experimentar isso para ver se funcionaria melhor? Porque você tem que fazer esse equilíbrio, né? Você tem que arrumar o melhor treinador para você, mas ao mesmo tempo você quer manter um casamento funcional, né? Sim. Passou já isso pela cabeça de É, vocês? na fase de conquistar a vaga para os Jogos Paralímpicos de Tóquio, é, eu estava buscando. Começou a pandemia, começou a cancelar todas as provas, a gente não tinha mais para onde correr para fazer marca para os Jogos. O Fernando começou a ficar muito frustrado com os treinamentos. A gente passou por uma fase que a gente começou a estagnar no treinamento. Eu não estava mais evoluindo. Eu tive alguns anos evoluindo muito e depois parei. E justo nessa fase para Tóquio, a gente não estava conseguindo evoluir e ter boas marcas. E ele começou a se questionar se era o treinamento dele. Ele começou a passar por uma fase difícil. E realmente ele pensou em parar de passar treino para mim, para que eu fosse treinar com outro técnico, mas não foi algo relacionado bem à nossa relação marido e mulher e atleta, foi mais essa frustração no treinamento mesmo, por ele achar que estava fazendo algo errado, que eu não estava evoluindo, mas isso juntou um monte de fatores na época, de pessoal dele, ele começou a entrar no processo, ele acreditava que o treinamento dele não estava surtindo efeito, aí a gente parou para pensar, bom, vamos começar do zero. Ele começou a rever tudo que ele tinha de planejado, de treinamento, de metodologia, ele resolveu meio que esquecer tudo que ele tinha e recomeçar tudo do zero para que ele pudesse encontrar o erro que estava acontecendo para que eu não estivesse mais evoluindo. Ele entrou em férias. Na época a gente estava treinando no Centro Paralímpico Brasileiro, morando em São Caetano do Sul. Ele entrou em férias. A gente foi para os Estados Unidos passar uma temporada de treino junto com a equipe americana. Lá, ele treinando com a equipe americana, ele reavaliou todo o processo de treinamento dele, refez tudo e pensou, bom, agora eu vou arriscar. Vamos ver se vai dar certo esse novo processo de treinamento. Eu acabei perdendo a vaga para os Jogos de Tóquio por uma vaga. A próxima convocada seria eu, mas eu não fui. Mas ali a gente ia focar para os Jogos de Inverno, né? Que seria Pequim. Uhum. E ele refez todo o processo de treinamento dele e começou a dar certo. E eu comecei a ter evolução novamente, que é esses últimos anos que eu tive o meu pico de evolução agora. Caramba, ele mudou, então ele acertou, né, o Ele mudou caminho dele de novo. tudo que ele fazia, mudou tudo. Mas foi algo foi bem complicado na época, ele pensou em parar de me treinar mesmo. Era um problema profissional que ele tinha com ele mesmo, né, dentro da Isso. carreira dele, mas que obviamente afeta você, né, porque vocês estão intimamente conectados também no trabalho. Agora, você falando né, de chegar em casa e saber como lidar e não falar, é uma coisa super comum, e quem está nos ouvindo aqui sabe, né? O marido, a esposa, o namorado, a namorada chegam em casa, brigou com o chefe ou teve um problema com alguém, comenta, né? Dá aquela desabafada. Pô, você não sabe o que o fulano fez, ele fez isso. Você não pode fazer isso, né? Ou vocês encontram com a ajuda do psicólogo de casal, sei lá, vocês encontraram uma maneira assim, olha, até 15 minutos ou meia hora ou uma hora, até um horário X, a gente pode falar disso, porque vocês talvez tenham que discutir, ou vocês só discutem a relação profissional de vocês fora de casa? Qual que é o segredo, qual que é a dinâmica que vocês aplicam e que funciona para vocês? Então, dependendo, hoje ele já sabe ler o que aconteceu ali na pista, ele já sabe, ela foi mal nessa prova, ela não vai querer falar sobre o assunto pelos próximos 30 minutos. Pela forma que eu saio da pista, ele já sabe se ele vai poder chegar em mim e conversar ou não. Então, acho que ele já aprendeu isso. E aí ele vai se aproximando, vai vendo ali se abre uma brecha, se eu vou querer falar ou não. Às vezes eu realmente não quero falar sobre o assunto no mesmo dia, ele entende.
e ele não fala sobre o assunto. Aí no outro dia a gente vai lá e conversa. O que aconteceu na prova? Aconteceu isso, isso e isso. Eu errei nesse ponto. Aí a gente vai buscar o que pode melhorar para as próximas provas. Mas o que acontecia muito no início, que a gente tinha muito conflito, era eu saí de uma prova. Na cabeça dele, eu não fiz o que ele pediu. Na minha cabeça, eu fiz, mas não deu certo. Aí termina a prova, ele diz assim, o que aconteceu na prova? Só que eu já tô frustrada, e o fato dele vir falar, eu penso, putz, ele tá bravo. Aí eu já começo, não aconteceu nada. E essa forma de falar que era bem complicada no início, então a gente acabava brigando por causa disso. Ou sair de uma maratona frustrada, chegava no quarto do hotel, pronto, agora a gente tem que ficar o dia todo ali junto. Os dois bravos, porque a prova não foi o resultado que era para ser, a gente acabava brigando por causa disso. Uhum. Mas hoje a gente já aprendeu e já sabe ter essa leitura. Bom, melhor esperar um tempinho, esperar ela se acalmar e a gente vai lá e conversa. Ou eu mesmo termino a prova e bom, fui mal, mas eu já posso relatar o que aconteceu na prova. A gente já aprendeu a conciliar isso. Mas desde 2016 eu tenho uma psicóloga esportiva. Então, ela sempre está junto do treinamento. Então, ela avalia toda a nossa relação ali, dentro da pista, dentro do próprio treinamento, a forma que ele me passa um comando, a forma que eu reajo ao comando que ele me passa, o que eu realizo depois. Então, toda semana a gente tem atendimentos. Inclusive, ela está junto com a nossa equipe de ski cross country agora, trabalhando com todos os atletas. Ela viaja para a competição, ela foi junto para os Jogos Paralímpicos de Inverno. Que legal. Então, acredito que o fato de ter ela sempre junto também acabou contribuindo muito com isso, mas era complicado. Qual é o nome da psicóloga? Cristina. Legal. Cristina o quê? Você lembra? Cristina Nunes Miguel. Legal. Bacana, ela trabalha não só com o esporte paralímpico, ela trabalha com a ginástica olímpica, trabalha com vôlei, trabalha com várias outras modalidades. Ela trabalhou com futebol também. Legal. Chegou em alguma fase do relacionamento de vocês, até por orientação da Cristina ou de outra psicóloga que eventualmente você tenha trabalhado, tipo, olha, toda viagem que vocês forem fazer, vocês vão ficar no mesmo quarto, vocês são um casal, mas pede camas separadas, porque aí pelo menos fica mais fácil. Cada um, a hora que chega da competição, cada um deita olhando para a parede do seu lado, e vocês não precisam ficar se aguentando na mesma cama para não rolar o assunto de, né, o que você fez, o que você não fez, o que aconteceu. Já rolou isso? Nesse ponto aí, não, até que não. Não chegou nesse ponto. Uhum. Ela conseguiu controlar antes. Aline, também descobri no teu Instagram, e eu queria que você falasse um pouco da sua história até o acidente, mas você deu uma entrevista para uma revista chamada Fly em 2018 e você postou a foto, né, da matéria. E aí eu abri no computador e fui lá ler para ver se eu pescava alguma coisa. E lá você disse algo que você estava passando por um período turbulento e vulnerável, ou que a adolescência, você tinha 15 anos quando você se acidentou, né, que era um período turbulento e vulnerável, os problemas sociais do Brasil e tudo mais. Então, de alguma maneira, eu entendi isso, eu queria que você agora explicasse. De alguma maneira, eu entendi que, assim, cara, eu não consigo avaliar o que teria acontecido comigo se eu não tivesse sofrido esse acidente que acabou, claro, mudando a sua vida da água para o vinho, do dia para a noite. Você lembra mais ou menos qual era esse contexto e se você de fato disse isso, eu pesquei isso da matéria, né? Período turbulento, sim, vulnerável e os problemas sociais do Brasil e tal, né? O que você quis dizer com isso exatamente? Eu sofri um acidente de carro, eu tinha 15 anos de idade. E é isso que eu quis dizer, a idade mais difícil. O corpo, a vergonha de estar numa condição diferente. Eu sofri um acidente, eu estava cursando o primeiro ano do ensino médio, então eu acabei perdendo aquele ano escolar.
E aí eu saí do hospital e eu fui ficar na casa da minha mãe. Aham. Enquanto eu tava em casa, tava tudo tranquilo. Era como se a ficha não tivesse caído ainda de que eu tava em uma condição diferente. Mas no ano seguinte, eu tive que retornar para a escola. No meu primeiro dia de aula, eu pensei, caraca, eu tô numa cadeira de rodas. E agora eu tenho que ir para a escola, onde todo mundo já me conheceu praticamente a vida inteira, desde que eu morava em Campos Novos. E eles vão me ver diferente. E eu fiquei com muita vergonha. Eu não queria ir para a escola naquele dia, mas de jeito nenhum, numa cadeira de rodas. E aí eu fui arrastada. Na época, eu fazia parte de uma igreja, a minha mãe chamou o pastor da igreja para ir estar em casa, e ele ia me levar à força para a escola, que ficava a 2 quadras da minha casa, era pertinho. E eu fui xingando o pastor, eu fui chorando, dizendo, não quero ir para a escola de jeito nenhum, eu quero ir morar no meio do mato, na casa do meu pai. Eu fui chorando, e a minha mãe disse para mim, se você não quiser ficar na escola, você me liga que eu venho te buscar na hora do intervalo. Mas você vai ficar na escola sim. E eu achava que eu ia sentir muita vergonha, que os meus amigos iam olhar para mim e não iam gostar de mim novamente pelo fato de eu estar numa cadeira de rodas. Mas acabou que foi diferente do que eu pensava. Eles me receberam de braços abertos, os meus professores, os colegas. E foi a melhor coisa que eles fizeram para mim, foi me arrastar com a cadeira de rodas da sala de aula. Daí eu não liguei para minha mãe no intervalo, eu fiquei na escola e continuei indo nos dias seguintes. E foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Acho que para mim começar um processo de me aceitar novamente naquela nova condição. Os meus colegas, eles foram fundamentais nisso. Uhum. Sempre me incluíam em todas as atividades, em tudo isso, mas o que eu falo de não sei o que seria da minha vida se eu não tivesse sofrido acidente. Antes disso, eu ia para a escola, mas eu não era muito de estudar, não era tão dedicada. Aos 15 anos, nossa, estava sendo uma fase bem, bem difícil mesmo, com a família também. E às vezes a gente diz que há males que vêm para o bem. Então, talvez uma tragédia foi preciso para que eu tivesse de novo um rumo na minha vida. E realmente, se não tivesse sofrido acidente, eu não sei o que eu seria, o que eu faria, como eu estaria hoje. Foi uma fase, pelo menos para a grande maioria das pessoas, né? Isso tem respostas até, explicações até fisiológicas. É uma fase normalmente complicada, né? Essa adolescência, né? E quanto tempo que você acha que demorou, ou você percebeu que, bom, agora eu sou essa Aline, que eu sou a mesma, mas agora eu tenho essa situação que eu dependo de uma cadeira de rodas, eu não vou ter a liberdade que eu tinha, mas ao mesmo tempo dá para eu seguir a minha vida e fazer o que eu quiser, quando eu bem entender. Como é que foi esse processo? Foi um processo muito doloroso e ele demorou muito? Ele demorou quanto? Você teve ajuda de psicólogos, além da turma da escola, dos amigos, das amigas, dos seus pais, dos seus irmãos? Seus irmãos são mais novos, os seus 3 irmãos? Meu irmão é mais velho. Eu tenho um irmão mais novo e 2 irmãos mais velhos. Ah, tá. Um é irmão de pai e mãe, outro é filho apenas do meu pai, que eu descobri depois que já estava grande que ele tinha esse filho. E outro é filho da minha madrasta, que é o mais novo. Ah, tá. Mas quando eu sofri acidente, eu estava junto com a minha mãe e o meu irmão. Inclusive, era o meu irmão que estava dirigindo. Mas eu acredito que eu tive muita sorte nas pessoas que estavam ao meu redor. A minha família nunca me deixou eu ficar acomodada na minha situação. A partir do momento que eu já pude ficar na cadeira de rodas, transitar pela casa, já me botaram para fazer as atividades domésticas novamente. Inclusive, a minha mãe tinha degraus dentro de casa. Ela fez sozinha, fez rampas para que eu pudesse circular de um lugar para outro, para fora de casa também. Em pouco tempo, eu já estava indo sozinha para a escola. E em menos de um ano, eu já comecei a fazer tratamento de reabilitação no Sara Kubitschek, em Brasília. Santa que é Sara referência Kubitschek, em exato. reabilitação no Brasil. Então, lá, eu cheguei lá e eles me ensinaram
a viver novamente na cadeira de rodas. O beabá. Andar na rua, subir degrau, descer escada rolante, fazer todas as atividades do dia a dia. E Isso, lá eu já o aprendi a mais ser rápido independente. possível após você ter alta do hospital e tudo Isso mais, né? Para que você foi possa. em menos de um ano eu já estava tendo acesso a tudo isso. Aham. Então, é claro que eu precisei de ajuda, principalmente ajuda política, para conseguir ser encaixada rápido numa vaga. A gente descobriu que não é fácil sem ter alguém ajudando por fora. A fila de espera para ter acesso ao centro de reabilitação era grande. Aí a gente foi atrás do que a gente chama do TFD, que é o tratamento fora do domicílio, que o governo tem que ajudar com passagem aérea, hospedagens, e não é fácil conseguir. Imagino. Aí vem os problemas do nosso país, mas com bastante esforço a gente acabou conseguindo, para minha mãe junto comigo. Mas em menos de um ano eu já consegui ter acesso a isso e começar a fazer reabilitação. E no Sara Kubitschek, eles fazem várias atividades esportivas. Nossa, é um tratamento espetacular. Mas quando eu voltava para minha cidade, eu não fazia as mesmas atividades. Então, eu voltava para a escola, eu não praticava atividade física na escola. Eu realmente eu não gostava, eu detestava atividade física. E as minhas amigas ficavam comigo na sala, eu nem buscava me empenhar, né, para pedir para o meu professor, será que tem algo que eu poderia fazer? Uhum. E a gente sabe que também a faculdade muitas vezes também não prepara os profissionais ao que eles vão encontrar dentro da sala de aula. Então, talvez ele pudesse também ter me dado um maior incentivo, talvez, mas eu acabo não julgando por causa disso. E foi por isso que foi só depois que eu terminei a escola que eu vim a conhecer o esporte. Uhum. E aí você conheceu o esporte como? Como é que se deu, assim, essa ligação, sendo que você não era, né, você nunca tinha sido nem perto de uma menina que gostasse de praticar atividade física? Eu conheci pelo Orkut. O Orkut na época. Tá velha, hein, filha? Eu conheci um atleta, ele era jogador de basquete em cadeira de rodas. E ele treinava na cidade vizinha de onde eu morava. Eu morava em Campos Novos, ele morava em Joaçaba. Uhum. E ele me disse que em Joaçaba tinha uma associação esportiva para pessoas com deficiência. E me convidou para conhecer. Eu aceitei, mas sabe quando você aceita, mas realmente não sei se eu quero ir. Aí a minha mãe e o meu padrasto, eles me levaram de carro para conhecer essa associação. E lá eu conheci o Fernando. Porque o Fernando foi um dos fundadores dessa associação, junto com outros técnicos que tinha lá na associação. E eu tive E ele é de lá, de contato. Joaçaba? Isso, ele é de lá. Caramba, cara, que legal. Aí eu tive um primeiro contato foi com um treino de basquete, que eles tinham um time de basquete. E logo de cara eu percebi que não tinha habilidade nenhuma com bola. Era mais fácil acertar o nariz de algum atleta do que acertar a cesta. Aí o Fernando pensou, bom, você é magrinha, tem um porte talvez para ser corredora. Eu pensei, tá ficando maluco, né? Eu começar a correr. E fiquei um pouco resistente no início, mas ele me convenceu a participar de alguns treinos. Então, inclusive, ele ia para Campos Novos e levava o equipamento para que eu pudesse treinar, para me convencer mais rápido. E faltava 1 mês e meio para ter uma competição estadual, que é o Parajás, que é os Jogos Paradesportivos de Santa Catarina. Uhum. E ele queria que eu já me inscrevesse para competir lá. E ele me inscreveu, eu fui, corri 100, 200 e 400 metros. E foi tudo muito rápido. Eu conquistei 3 medalhas de bronze nessa competição. Aí você já arrumou uma cadeira de competição, não com a sua cadeira... Não. Foi uma cadeira de basquete, na verdade. Eu não tinha cadeira de corrida Aquelas ainda. bem pequenininhas com as rodas assim. Isso mesmo. Aí eu cheguei lá, eu conquistei 3 medalhas de bronze nas 3 provas. E eu pensei, caraca, foi legal correr aqui. Eu gostei muito da experiência. Claro que foi muito difícil, foi os 400 metros mais longos da vida. Mas
o Parajask, ele reúne muitos atletas, quase 3.000 atletas de diversas modalidades. Então, tem a competição, diversas competições, mas tem um momento que todos os atletas se reúnem. Aí tem festa, shows, eles se reúnem, trocam experiências. E eu vi, caraca, todo mundo aqui feliz, diversos tipos de deficiência, fazendo todo tipo de coisa que se possa imaginar. E eu pensei, eu quero isso pra mim. Quero ser tão feliz quanto eles estão sendo com o esporte. E eu falei pro Fernando, eu quero continuar correndo. Gostei. Isso foi em 2010. Aí em 2011, a associação conseguiu comprar uma cadeira de corrida para que eu pudesse praticar já no equipamento que fosse mais adequado. Claro. Eles compraram essa cadeira e na época foi metade do orçamento anual que eles tinham, porque a cadeira é muito cara. Aí eu recebi essa cadeira, participei novamente do Parajask, aí eu já conquistei 2 medalhas de ouro nessa competição. No ano seguinte, em 2012, eu já comecei a participar do circuito nacional, que é o circuito Loterias Caixa, onde os atletas participam da fase regional para tentar o índice para as etapas nacionais. Uhum. Aí eu consegui o índice para participar das etapas nacionais e nesse ano eu entrei em 3º lugar no ranking nacional nas provas de 100 e 200 metros. Aí já começamos a ideia de tentar participar de provas de rua. Participei de um duatlon lá em Joaçaba mesmo. Eu vi em 2011, né? Isso. O Fernando ele pedalando da parte de bicicleta. eu vi. E eu participei da parte da corrida. Caminhos de Ferro. Corrida. Eu vi o post. Isso mesmo. Foi um dos primeiros posts teus do Isso, Instagram. Isso, foi bem no início. E foi muito bacana. Eu adorei correr na rua. E aí a gente começou a partir para provas mais longas, tentar participar também de provas de rua. Em 2014, a gente começou a pensar que estava tendo uma boa evolução, muito rápida na corrida. Quem sabe a gente podia tentar um sonho de participar dos Jogos Paralímpicos. Foi tudo muito rápido. Mas para isso a gente precisava comprar um equipamento melhor. Esse equipamento que eu tinha, ele era bom para iniciação, mas ele ainda era muito grande nas medidas, ele era bem básico. Eu juntava um dinheiro mensalmente para um dia comprar um carro, uma casa, pensando para o futuro. A gente tirou esse dinheiro, conseguiu alguns patrocínios e foi para os Estados Unidos e comprou um equipamento de qualidade, com rodas de carbono. Voltamos para Joaçaba, mas aí a gente tinha um impasse de o local que a gente treina é perigoso, treinar na rua é perigoso, não tem uma pista de atletismo sintética para poder treinar com qualidade, o equipamento é caro. Aí surgiu a oportunidade de a gente vir morar em São Caetano do Sul. A gente já conhecia. Aí vocês já estavam namorando, já tinham casado? Já. Uhum. Já foi tudo. Em pouco tempo eu já estava morando na casa do Fernando e da mãe dele. Que legal. Ela também, a família dele me recebeu de braços abertos também. Aí a gente conseguiu autorização para treinar em São Caetano do Sul. A gente veio para São Caetano com a cadeira e 2 malas. Uma mala de roupas, uma mala com utensílios de cozinha, um colchão inflável, um fogareiro. E a gente começou a morar numa kitnet era uma peça só e um banheiro. Era praticamente tudo dinheiro que a gente tinha, a gente estava investindo ali. E a nossa meta era tentar sobreviver ali até 2016, para tentar participar dos Jogos do Rio. Uhum. E deu certo, a gente tinha aplicativo, ele fazia controle financeiro no Excel, montou planilhas, tudo que a gente recebia, ajuda da família, ele anotava tudo, a gente fazia todo o planejamento de gastos, o que a gente podia gastar com comida, com outras coisas. Então, essa coisa de sair final de semana para comer fora não existia, era tudo regrado. E deu muito certo, a gente conseguiu economizar muito, inclusive, para começar a participar de provas fora do Brasil. Em 2014, eu fui para o Japão, participei de uma maratona no Japão. E deu certo, a gente conseguiu, chegamos nos Jogos do Rio de Janeiro. E aí começou tudo a deslanchar.
Você se classificou para os Jogos do Rio nessa maratona que chama Oita? 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 Como é que é o nome? Eu fui para Oita. Oita. Eu corri a maratona, consegui um bom resultado e em 2016 a gente participou de uma maratona de Duluth em Minnesota, nos Estados Ah, eu Unidos. vi também. E Aham. ali eu consegui a classificação. Uau. Eu fiz a maratona, consegui entrar em 5º lugar no ranking mundial e consegui a classificação para os Jogos do Rio. Que legal, parabéns. Do que vocês viviam nesse período aí de fazendo conta, morando em kitnet, que vocês foram morar em São Paulo? Tudo bem, São Caetano não deve ser tão caro quanto a cidade de São Paulo, né? São Caetano é uma cidade quase que satélite, né? Um município quase que satélite de São Paulo. Mas vocês viviam do quê? O Fernando dava treino para outras pessoas, vocês já tinham ajuda do Comitê Paralímpico. Como é que foi essa? Que aí eu acho que você pulou muito rápido essa fase. Como é que você saiu de uma moça que começou a correr por acaso, por insistência do Fernando e ter medalha de bronze no Parajask, até se tornar uma atleta olímpica? Então, eu tinha um patrocínio em Joaçaba, de uma empresa. Eles davam na época um valor de R$ 500 por mês para mim. Chegando em São Caetano, o Fernando buscou uma escola para dar algumas aulas, para a gente poder ter um recurso extra. Então, ele não trabalhava como treinador ainda do comitê, mas com essas aulas ele conseguia ter um recurso. E a família? A família ajudava mensalmente, minha mãe e a minha sogra, tia do Fernando, sempre, todo mês eles davam alguma coisa. Mas quando a gente chegou em São Caetano, só com a cadeira e as 2 malas, eu cheguei dentro da nossa kitnet e eu comecei a chorar. Eu disse, Fernando, a gente é maluco. O que a gente veio fazer aqui? Não tem nada para nós aqui. Tu não conhece ninguém praticamente. Só barato no chão, não tinha internet, não tinha uma TV, não tinha geladeira. A gente só com o colchão inflável e o fogareiro de 2 bocas que a gente ganhou. E aí tinha uma professora da faculdade de Joaçaba, ela tinha uma filha que morava em São Paulo. E essa filha tinha uma geladeira usada. E aí ela doou essa geladeira para nós. E todo mês a gente recebia alguma doação. No mês alguém pode doar um micro-ondas. Depois de um tempo alguém doou uma televisão. Depois de um tempo a gente conseguiu comprar uma cama. Não precisou mais dormir no colchão inflável. Mas nisso foi bem difícil. A gente tinha que controlar muitos gastos. A gente não sabia se a gente ia conseguir se manter até 2016, mas a gente conseguiu, mas foi bem complicado. Tinha muito amor na casa. Tinha. Isso que manteve a gente lá. Isso que manteve a gente lá. Difícil eram os dias que a gente acordava com barata em cima da cama. Eram os dias mais difíceis. Aline do céu. O que hoje você dá risada, né? Mas na hora provavelmente não era uma coisa muito legal, uma barra Sim. dureza. Mas isso também cria um vínculo muito forte, né? Se o casal, a dupla, sobrevive a situações assim, vai fortalecendo, né? Porque vocês vão construindo a história de vocês como uma dupla e isso vai somando, né? Nessa bagagem de relacionamento e tudo mais. Olhando hoje, né? No retrovisor, você acha que vocês deram um passo ousado demais e que bom que deu certo? Ou vocês estavam realmente conscientes de que aquilo lá era o que estava escrito para acontecer, ou sei lá, né? Você acha que foi muito ousado ter passado, né, quase que necessidade praticamente, né, ou ter se submetido a uma vida assim que com certeza era muito inferior ao padrão de vida que vocês tinham, para ir atrás desse sonho olímpico? Foi bastante ousado, sim. Claro que a gente tinha medo, mas a gente tinha consciência que a gente precisava ter aquela estrutura de treinamento, aquele local de treinamento para que a gente pudesse ter uma maior evolução. E por mais que tivesse as dificuldades, todo dia a gente ia para a pista, para o centro de treinamento de São Caetano, a BMF é espetacular. E ali treinava muitos atletas da seleção. E todo dia a gente via, caramba, a evolução tá vindo muito rápido. Eu comecei a evoluir nas provas de 800 metros, 1.500 metros, 5.000 metros. No circuito nacional eu já comecei a ter recordes brasileiros. Então a evolução ali foi absurda, foi muito rápida mesmo.
E a gente começou a encontrar amigos, principalmente ciclistas. A gente via que muitas pessoas se reuniam à noite para pedalar na cidade de São Caetano. Então, eles tinham vários grupos de pedal, e em São Paulo acho que é normal isso, né? Onde eu morava antes não tinha. E o Fernando disse uma noite, eu vou entrar em um desses grupos, eu vou falar de você, e eu vou pedir ajuda para eles, para ter escolta para fazer treinamento de rua. E ele participou de um passeio desse ciclístico, e o pessoal recebeu de braços abertos, né? Diz, não, pode trazer ela aí, a gente ajuda em tudo. E a gente fez muitos amigos assim. Eu participava dos pedais, eles iam comigo. Nós não tínhamos carro, a gente andava de ônibus, metrô. Essas pessoas, eles me levavam de carro até os locais onde a gente pudesse fazer treinamento. Tem a Estrada Velha de Santos. Treinei muito lá, eles iam, me levavam de carro, me escoltavam, me ajudavam nos treinamentos. Inclusive, teve uma pessoa desse grupo que era um médico, e ele disse que ele queria me ajudar financeiramente, e ele começou a me ajudar com um valor mensal. Assim, não tinha empresa nenhuma, era ele e a família dele que queriam me ajudar mensalmente, e nossa, eles mudaram assim a minha realidade. Eu não imaginava que pudesse ter um grupo que pudesse me ajudar nesse sentido, e aí eu comecei a evoluir muito também nas provas de maratona. Uhum. E a gente percebeu que valeu, no início a gente já percebeu que valeu a pena a gente ter saído de Santa Catarina para tentar realizar esse sonho. Cara, que bacana, meu, né, naquele post lá que eu peguei do teu Instagram, né, você fala disso, né, vença com ousadia, né, para vencer você precisou, junto com o Fernando, serem ousados a esse ponto, né, porque é um sacrifício que não deve ser fácil, eu não tenho ideia, mas com certeza não é fácil, mas sair da casa da mãe, no final das contas, tinha tudo tudo na casa valeu da a mãe. pena, porque vocês chegaram onde vocês queriam chegar, que era participar dos Jogos do Rio. E aí você disse que conseguiu a classificação, participou, e aí tudo mudou. Como é que tudo mudou? O que aconteceu para que vocês pudessem ter, além de uma estrutura boa para treinar, cara, uma vida, né, digna de um ser humano, né? Isso. Aí quando eu cheguei nos Jogos do Rio, eu consegui ser finalista das provas de 1.500 metros, top 10 nos 1.500, na maratona. Tudo começou a mudar, porque aí eu já comecei a receber a Bolsa Pódio, que é a bolsa atleta mais alta que tem a cenário nacional. A gente já conseguiu mudar de apartamento, a gente já começou a ter uma vida mais tranquila. E o difícil é o início, né? Você ter aquele empenho de conseguir abdicar de muita coisa até chegar nesse nível. Quando eu cheguei lá, tudo se tornou mais fácil. Nas competições internacionais, eu já comecei a receber carta convite. Então, comecei a receber hospedagem, muitas vezes porque passagem, depois de 2016, alimentação. você começou a viajar pra caramba, né? Que foram todas as suas Isso. participações em Londres, Tóquio, Nova York, Boston, Chicago. Isso tudo foi com carta convite e com a ajuda da Bolsa Pódio e patrocínio. Patrocínio de empresas privadas. Eu continuei até 2016 com o patrocínio que eu tinha de uma empresa de Joaçaba, que era um laboratório de análises clínicas. Uhum. É uma empresa mais local. Então, a gente já tinha um contrato que a gente ficaria até 2016. A partir de então, encerrou. Mas assim, na amizade, né? Nada de encerrou por alguma briga, não. Eu sou muito grata por eles ter sido a primeira empresa a acreditar em mim. Eu comecei a ter patrocínio de outra empresa do Paraná, patrocínio de suplemento eu tive desde o início também, de um laboratório que me mandava suplementos e me manda até hoje. Qual a marca? Pode falar. Oi? Qual a marca? Formulário. Lá de Santa Catarina também. Legal. Lá da cidadezinha de Joaçaba. Estão comigo até hoje. E eu comecei a ter o patrocínio também de uma empresa de cadeira de rodas, que é a Jumper Equipamentos. Que é nacional, uma marca brasileira. Isso. Então, essa empresa, eles
não apenas me ajudam com a cadeira de rodas de uso diário, o Fernando tem muitos projetos também, ele gosta de desenhar e fazer projetos, e essa empresa compra as ideias dele que e legal. coloca e desenvolve esses projetos de rolo de treinamento, a cadeirinha que a gente usa para esquiar, que a gente chama de sit ski, eles desenvolveram no Brasil e eles fabricam esse equipamento hoje no Brasil, que antes a gente comprava de fora. Uhum. Então, eles também estão tentando desenvolver a cadeira de corrida. Ela é um pouco mais complicada porque existem muitos detalhes para que ela funcione com qualidade, mas acreditamos que daqui a um tempo a gente também vai conseguir ter esse material. Então, foi algo que ajudou não só a mim, mas também a própria Confederação de Esportes na Neve, né? Porque antes tinha que comprar esse equipamento de fora e agora a gente consegue ter esse equipamento dentro do Brasil com um custo bem mais baixo. Claro. E hoje também eu tenho, além da Bolsa Atleta, eu também tenho o time São Paulo, faço parte do time São Paulo. E o que é o time São Paulo? O time de São Paulo, eles reúnem os melhores atletas do Brasil, que vivem no estado de São Paulo, tem que residir, participar de um clube de São Paulo, e eles dão um salário mensal também para todos os atletas. Mas isso é iniciativa estadual, não tem nada a ver com iniciativa privada. Isso é estadual. Que legal, isso é não estadual, sabia disso. do governo. Que legal. E aí, e você mora hoje em São Carlos junto com o Fernando, né? Isso. Tá. E eu faço parte do clube de São Caetano do Sul, que é o IEMA. Uau. Bom, que bom, né, Aline? Provavelmente você também acha que poderia ser melhor, mas está bem melhor do que já foi algum dia, Sim, né? Então... tem melhorado muito. O que não tem melhorado muito é as premiações das maratonas, né? Pois é, então, eu estava dando uma olhada aqui por curiosidade, eu pensei que você já tinha faturado altos carros, Mercedes e cheques de milhares de dólares nas suas maratonas internacionais, que você chegou no pódio de diversas vezes, mas eu tenho a impressão que a premiação é muito inferior à da categoria, né, categoria de atletas... a principal, sei lá como é que a gente pode definir a diferença. Nas provas internacionais, as premiações estão melhorando a cada ano. Então, principalmente a Maratona de Londres já está melhorando muito mesmo. As premiações têm sido bem altas. E a tendência é que comece a melhorar ainda mais. Mas, infelizmente, o nosso maior problema é nas premiações dentro do Brasil, que a maioria... Nem tem premiação. Quando eu comecei a participar das corridas dentro do Brasil, houve um movimento para começar a ter premiações. Eu comecei a participar junto com outros atletas. Em alguns momentos tinha a premiação que mais pagava era a Maratona de São Paulo, pagava R$5.000. Mas geralmente a premiação era 1.000, 1.200 em algumas maratonas. Mas chegou um momento que a São Silvestre não paga? Nunca teve nenhum real. Inclusive, não tinha pódio na São Silvestre. Meu Deus. Nem pódio. Mas eu acabava participando por causa da visibilidade. Claro. Me ajudou muito na questão de visibilidade, até para poder divulgar os meus patrocinadores. Para isso acabou sendo bom, mas na questão financeira não tinha nada. E, inclusive, depois de alguns anos... Eu e a maioria dos atletas, hoje são pouquíssimos atletas que correm as maratonas aqui dentro do Brasil, a gente começou a correr mais as maratonas lá fora, né? Isso aí. Eu e a Vanessa, que também é outra atleta do Brasil que corre junto comigo, que também tem ótimos resultados, a gente participa das maratonas lá fora porque a gente ganha hospedagem, passagem aérea, alimentação, e a premiação também, dinheiro, é muito boa. Mas no meu caso, também por causa da quantidade de provas que eu estava fazendo ao longo do ano. Cheguei a fazer 8 maratonas em 2018, em um ano. Meu Deus do céu. Quanto que o Fernando acha que é o recomendável para você fazer, né? Então, a gente costuma fazer 2 a 3 ao longo do ano. A gente tem o foco na Maratona de Berlim, que é uma maratona muito rápida. A Maratona de Oita também, que é no Japão, ela é exclusiva para corredores em cadeira de rodas. Então, legal. É só cadeira de rodas. Reúne 300 atletas na maratona e meia maratona. É espetacular, é muito bom.
E a gente participa todo ano da Maratona de Londres, porque ela entra como o nosso Mundial de Maratona Paralímpica. Então, é uma maratona muito importante para nós. A gente foca nessas 3. Esse ano eu vou participar de mais. Vou participar de Boston também. Talvez participe de Chicago. Mas, geralmente, a gente não faz tantas, não. Caramba, meu. Não ter pódio na São Silvestre é algo assim que é frustrante, tá louco. Mas não vou me enveredar por esse lado, senão a gente vai ficar aqui mais 4 horas falando, né, reclamando e se queixando, infelizmente. Vamos falar de coisas legais. Quando que você ainda é uma corredora, mas você, né, tá se destacando bastante como a gente falou aqui no começo da conversa, nos esportes, quer dizer, no esqui cross country, né, na neve. Como é que foi como é que você tomou essa decisão de se arriscar, né? A Bruna Moura já passou por aqui, a Jade já passou por aqui, outras pessoas pessoas com deficiência relataram suas histórias, mas essa mudança de novo, né, que eu falei no começo da nossa conversa, essa mudança de pegar uma pessoa como você, ou sei lá, como a Jade ou como a Bruna, que tinha uma relação com o esporte antes dos seus respectivos acidentes, ou no caso da Bruna, né, não teve um acidente, mas depois de que ela já estava no esporte de neve, mas de repente, como a Mica, vamos conhecer o esporte de neve, né, ou como fez a Jaqueline Mourão lá atrás, vamos conhecer o esporte de neve, né. Como é que você foi parar, então, no esporte de neve? Fala um pouco aí para mim e para quem está ouvindo, dessa sua imersão num esporte de neve. Bom, eu conheci o Fernando Aranha. Não sei se você conhece o Fernando Aranha. Ele é Sim, atleta já de falaram corrida, faz dele para mim triatlon. bastante. Eu preciso trazê-lo aqui, Isso. sim. E eu conhecia ele das provas de corrida. E em 2014 foi a primeira vez que o Brasil participou dos Jogos Paralímpicos de Inverno. Já tinha participação nos Jogos Olímpicos, mas foi a primeira vez nos Paralímpicos. E o Fernando Aranha foi um desses atletas, o Fernando Aranha e o André Sintra. Eles participaram. E aí a gente achou, nossa, algo super diferente, a gente não tinha ideia que existia esportes de inverno, achamos muito interessante. E eu percebi que outras atletas que corriam comigo na corrida de outros países também participavam do esporte de inverno. Atletas principalmente da Rússia, praticamente várias atletas que corriam nas provas de pista e de maratona participaram em 2014 dos Jogos de Sochi. Atletas dos Estados Unidos também participaram. Então a gente percebeu que era algo que não era tão incomum nesse meio. Os atletas migravam da corrida para o esqui. E a gente conversou com o Fernando Aranha, ele me incentivou muito a começar, ele incentiva muito, nossa, ele é sensacional, sou fã dele demais. Eu perguntei para ele, você vai lá na neve, não congela as pernas? Ele, congela, né, mas ele me assustou um pouco, mas ele é muito divertido e ele disse, vai lá que você vai gostar muito de fazer esse esporte, não tem nenhuma mulher no Brasil no Paralímpico, vai ser muito interessante. Ele me incentivou muito. Mas como eu tinha... Isso em 2014. Mas como eu tinha o sonho de participar dos Jogos do Rio, eu e o Fernando, a gente achou que não seria bom começar já uma segunda modalidade, né? Porque poderia interferir no treinamento da corrida. Então, passando os Jogos Rio 2016, eu entrei em contato com a Confederação Brasileira de Desporto na Neve, marquei uma reunião com eles, fui lá, demonstrei o meu interesse, eles ficaram muito interessados também por ter uma mulher, por eu já ser atleta, já ter um histórico, eles ficaram bem animados. Olímpica. E eles já marcaram a minha primeira viagem ali de cara. Então, isso foi em outubro de 2016 e em dezembro eu já estava indo para a neve pela primeira vez, foi muito rápido, porque em 2017 eu precisava participar já de uma Copa do Mundo para abrir a vaga feminina para os Jogos Paralímpicos que já eram em 2018. Então tinha que ser um processo muito rápido. Muito rápido. E a proposta deles era essa, eu participar como atleta, mas o Fernando participar como treinador. Então, porque também não tinha treinador, né? Assim como não tinha atleta, não tinha muitos treinadores. Exato. Então ele teve que ir junto, ele teve que aprender a esquiar também, para depois
poder passar os meus treinamentos. Mas foi um processo Que muito rápido. legal, cara. Então, a adaptação foi suave, você diria? Ou foi complicada? Vocês pensaram também, tipo, puxa, cara, a gente tá fazendo aqui, batendo o queixo nesse lugar frio. Foi muito difícil. Foi mais difícil do que eu imaginava. Nossa, a primeira semana eu acho que o primeiro dia que eu estive na neve esquiando, eu caí mais do que em todos os anos que eu tava na corrida. Era queda, as ladeiras, eu chegava na ladeira, eu pensava, caraca, eu vou ter que descer isso aqui, com equipamento que não tem freio, como assim? E eu tive muito medo. Eu tive muito medo de não conseguir encarar aquela nova modalidade. Em 2017, eu fui para essa primeira competição, já em janeiro. Então, eu tive 20 dias de treinamento e já fui para uma competição. Foi na Ucrânia. A gente chegou na Ucrânia, estava fazendo 26 graus negativos. Era um frio absurdo. E eu não tinha tanto preparo em saber que roupa usar. O Fernando também, que tipo de treinamento fazer É tudo diferente, para fazer um aquecimento, para competir com qualidade. Eu terminei a minha primeira prova chorando. Eu dizia, Fernando, você é maluco, me trouxe para esse lugar, você tá maluco, eu não quero isso não para mim. Terminei a primeira prova. Depois eu cheguei no hotel, eu esquentei a cabeça, né? Porque frio já tava. E o Fernando Aranha, ele disse pra mim, pô, essa foi uma das piores condições que eu já peguei. Então, em outras provas é muito difícil que tenha uma condição igual a essa. Você já teve um batismo de que fogo aí. É pra ser. Já comecei no mais difícil, que é pra saber se eu aguento isso aqui. E continuei, é claro. Depois foi ficando mais fácil, fui aprendendo tipo de roupa que usar em cada temperatura, conhecer o meu corpo. Quando chega na neve, não tem como ficar pensando muito, tem que passar pro equipamento e já partir para o aquecimento. Porque os primeiros minutos é fundamental para conseguir fazer o treinamento com qualidade. E o Fernando também foi aprendendo como conduzir o treino, mas foi bem difícil no início, bem difícil. O que, assim, a que você atribui essa tua resiliência, essa tua ousadia, essa tua coragem, né? De novo aqui agora você enfrentou e a gente sabe o resultado, né? Hoje você é uma esquiadora campeã de sucesso. Assim, você já tinha um pouco disso? Será que o acidente que te transformou psicologicamente? Tipo, tua mãe chegou um dia para você e já falou assim, nossa, Aline, você mudou tanto depois do acidente, você ficou assim melhor, assim, mas, né? Qual é o segredo? Vamos lá, qual é o segredo da Aline para ter passado por tantas provações e ter escolhido o esporte, que também não é um caminho dos mais simples, né? E ter tido tanto sucesso e estar conquistando tanto sucesso até hoje? Olha, eu acredito que foi o conjunto de tudo que aconteceu comigo. É claro que acho que desde o acidente, eu acho que eu acordei mais para a vida. Antes, acho que eu não tinha noção do que era mesmo a vida, das dificuldades que existiam, ter disciplina, de ter dedicação com as coisas que a gente faz no dia a dia. Eu acho que eu aprendi a dar mais valor a tudo isso e inclusive dar mais valor para minha família, tudo que eles fizeram por mim. Em nenhum momento eles deixaram eu ficar acomodada. Eles desde o início me incentivaram a ser alguém na vida, a ser dedicado. Eles sempre me incentivaram e realmente eles falam como eu mudei mesmo da pessoa que eu era antes, de ter muita mais dedicação, foco, empenho. E o Fernando também. Todas as loucuras que eu comecei, foi ele o primeiro a me incentivar, foi ele o primeiro a falar. Vamos correr? Ah, será? Vamos, vou lá, gostei. Acho que eu sempre tive o medo do desconhecido, mas depois que eu fui lá e experimentei, eu percebi, caraca, mas nem era tão difícil assim como eu imaginava que seria e acabei gostando. A primeira São Silvestre também. O Fernando, vamos lá para São Silvestre? Caraca, mas tem que descer o Pacaembu, subir a Brigadeiro. Não, você vai lá, você vai dar conta. No meio da prova, eu pensava, caraca, o Fernando é maluco me trazer para essa corrida, essa Brigadeiro não acaba nunca mais.
Mas quando eu passei a linha de chegada, eu pensei, caraca, foi muito legal, vou treinar pro ano que vem ser mais forte. E no esqui também foi assim, né? Na primeira prova, nossa, Fernando, você é maluco me trazer aqui. Mas depois eu percebi que era algo espetacular. Então eu sou medrosa, sim, eu tenho medo de fazer algo que é desconhecido, que eu não sei como vai ser chegar lá e fazer. Mas eu vou lá mesmo com medo e faço. E quando eu cheguei lá e gostei e resolvi continuar. Então eu acho que é o conjunto de tudo, das pessoas que entraram no meu caminho. Acredito que todo mundo acabou contribuindo para que eu pudesse chegar aqui hoje. E eu tenho um novo projeto. Fazer algo ainda mais. Quando a gente faz o ski cross country, também tem a modalidade de biathlon, que é o conjunto do esqui com o tiro esportivo. Sim. E agora a gente está com o projeto de eu começar a fazer o tiro esportivo para participar também das provas de biathlon junto com as provas de ski cross country. Caramba, meu. Uma nova aventura. É óbvio, é nítido que você e o Fernando têm uma relação muito especial. O Fernando, ele é craque em descobrir esse potencial também em outras pessoas, como ele tem descoberto em você? Ou tem muito mais a ver com essa sintonia que vocês têm dentro das pistas e do treinamento e fora na vida pessoal? O que você acha? Sim, ele sempre foi muito inquieto, ele sempre foi muito de ter sonhos grandes, em ter projetos. Ele vê um atleta que está tendo alguma dificuldade, ele já quer logo ajudar para tentar fazer esse atleta evoluir cada vez mais. E isso sempre foi assim, tanto na corrida quanto no esqui. Ele se empenha muito em tentar descobrir a melhor forma de fazer aquela pessoa atingir aquele objetivo dela. Mas é claro que o fato de a gente também ter a nossa relação, é claro que também pode contribuir muito, mas eu acredito que eu não sei se não fosse ele do meu lado, também me incentivando tanto, se eu também estaria aqui. Porque desde o início ele também me deu toda essa coragem. Cara, que parceria bacana, meu. Parabéns, porque isso é dificílimo, você sabe, né? Na vida de qualquer um, a gente ter parceiro, seja sócio, seja um irmão, seja um parente, seja Sim. um marido, um namorado, a gente tem uma parceria que dê tanto resultado. Você tem algum ritual? Vocês desenvolveram alguma rotina que te traz também mais segurança, que te coloca nesse estado mental que você precisa estar para largar, seja uma maratona no asfalto, seja uma prova, né, na neve, num lugar completamente desconhecido, uma pista, claro, você treina antes, mas assim, é um lugar completamente desconhecido, é um país desconhecido, é esse frio que provavelmente você também não está se acostumando, né, como são as suas competidoras acostumadas, né? Você leva o mel de abelha mirim para lá e para cá, que te dá uma sensação bacana. Como é que é? Você tem algum ritual, alguma coisa que te coloca nesse estado que você fala, cara, agora eu vou para a guerra e eu vou ganhar essa guerra aqui hoje, Aline, vamos embora. Fala um pouquinho desse teu do aspecto psicológico dessa tua preparação para enfrentar uma prova importante. Sim, eu sempre gostei muito de rotina. Eu gosto de ter tudo planificado, desenhado, todo o meu dia a dia, tudo que eu faço ao longo do dia. Eu preciso disso para conseguir. Eu acho que se não tiver isso, tem algo errado. Eu preciso receber a planilha semanal, já conferir tudo que vai ter, já me planejar com a alimentação de cada dia, dependendo de cada dia de treinamento. Quando a gente viaja para alguma competição também, a gente já sabe que eu vou ficar nesse local terça, quarta e quinta treinando, tem a competição no tal dia. O Fernando já planeja todos os dias o que vai acontecer em cada dia antes de a gente embarcar para essa viagem. Então, eu me acostumei a ter essa rotina. A gente tem o nosso treinamento específico, acho que a gente faz um dia antes da competição, seja na neve, na maratona, na pista. Independente do local que a gente tem o nosso método de aquecimento, que eu vou fazer antes de cada prova. Tudo planejado para que a gente
consiga minimizar as interferências, né? Eu preciso da rotina. Tudo que eu faço é rotina. Diante da competição, o que eu vou comer, o horário que eu vou dormir, o horário que eu vou acordar, tomar café, suplementação, tanto tempo antes da prova, o horário que eu vou focar ali na linha de largada antes da prova, mentalizar tudo que vai acontecer na prova. Tudo tem uma rotina. Uhum. E aí eu tenho trabalho com a nutricionista também, que ela também me manda tudo planificado. Eu sempre fui de querer tudo ali certinho, escrito, para mim poder seguir a risca. E você adora a sua rotina, com certeza. Sim, eu gosto. Gosto muito. E você ajuda a construí-la, você só não pega, né, da nutricionista, do Fernando e segue a risca. Você também gosta de participar e fazer as adaptações que você acha que a gente fazem mais conversa sentido. muito antes também. O Fernando, ele ouve muito os atletas, então até mesmo antes de ele construir o treinamento para uma prova-alvo, ele conversa com o atleta, ele mostra a ideia dele e ele também ouve as nossas opiniões, e ele é muito aberto também a mudar alguma coisa para que a gente possa estar incluído no processo. E também com a nutricionista, ela sempre faz tudo dentro do que a gente pode fazer, né? Então, se eu tô lá no Japão, é claro que a comida ela vai ser diferente, mas aí chegando lá eu bato foto das opções que tem, para que a partir daí ela possa construir as melhores opções. Em cada país que eu vou, a gente trabalha dessa forma. Que legal. Que conselho que você daria, né, a quem por acaso está ouvindo aqui nossa conversa e conhece alguém que esteja passando pelo mesmo processo que você passou, né, depois de um acidente, por exemplo, ou com alguma condição de saúde, e de repente vai ter contato com uma pessoa próxima ou não tão próxima, familiar ou uma pessoa conhecida, que vai ter que se reconstruir ou se adaptar a um novo padrão de vida em decorrência de alguma deficiência adquirida. Que conselho que você daria para essas pessoas? Olha, é claro que a gente fica muito frustrado quando algo acontece na nossa vida e a gente não tem o controle sobre ela, né? Todos ficamos. Mas seja qual for a nossa condição física, a gente sempre consegue dar um jeito de seguir em frente. Basta ter, como dizia meu maior ídolo, Ayrton Senna. Não vou saber dizer exatamente o que ele falou, mas seja quem for que você seja, qual posição que você seja na vida, sempre faça tudo com muito amor, fé em Deus e dedicação, que um dia você chega lá. Seja como for, você chega lá. E eu acho que isso vale para qualquer pessoa, em qualquer área. Muitas vezes estamos enfrentando um problema que no momento frustra muita gente. Quando eu sofri acidente, eu tinha um sonho de ser médica, porque eu queria ajudar as pessoas. Mas depois eu descobri que não precisava ser médica para ajudar as pessoas, que em qualquer profissão que a gente tenha, a gente sempre vai ter a oportunidade de ajudar as pessoas. Então é isso, jamais desistir, sempre ter muita fé e que um dia você chega lá, seja como for, você chega lá. Você você tem uma longevidade, né, no paradesporto que é diferente da longevidade do atleta sem deficiência. Você já parou para pensar, por exemplo, se mesmo depois de você deixar essa carreira tão bacana de atleta, se você vai continuar praticando esporte? Qual que é o peso do esporte na tua vida como Aline, uma mulher, não como Aline atleta? Obviamente você vive hoje do esporte, mas tirando esse aspecto, né, como é que você encara o esporte, sendo que você era uma mulher, uma moça adolescente que não praticava esporte até os 18, 19 anos? Hoje eu não me imagino fazendo outra coisa que não seja esporte. É a minha vida, é o meu dia a dia e é o que eu amo. E sempre que eu estou em alguma competição, eu vejo atletas que já passaram pela fase medalhista, olímpico, atleta com 60, 70 anos que está lá na maratona correndo apenas para se divertir. E eu vejo eles e
é isso que eu quero para mim, mesmo depois que eu não tenha mais chance de ficar ali, top 3, top 10, vou lá para correr só para completar a prova. É isso que eu quero continuar fazendo. Eu não me vejo hoje sem o esporte, mas é claro que eu também quero, mesmo sem estar competindo, trabalhar na área, assim como o Fernando atua como treinador, eu também quero atuar em alguma área, auxiliando outras pessoas. Talvez o que a gente mais quer é um dia retornar para Santa Catarina, para nossa terra, para poder construir alguma coisa lá e ajudar as pessoas de lá. Esse é o nosso sonho. Um dia voltar para lá e poder contribuir, né? Para quem já contribuiu com a gente, poder também dar um retorno, mas sempre ligada ao esporte. Não vou estar velhinha também correndo, competindo. Tem um atleta que corre em Oita, nessa maratona do Japão, que ele já tem mais de 90 anos e ele todo ano participa dessa maratona. Então, é claro, não completa ela já há algum tempo, mas ele sempre está lá na largada, começa a correr e é uma inspiração assim, para todo mundo. Não tem como não olhar e querer também estar muitos anos vivendo aquilo. Uhum. Que bacana. O esporte tem esse poder e todo mundo que passa pelo endorfina como você já descobriu isso. Tomara que com o seu exemplo e com o exemplo de tanta gente, a gente consiga trazer cada vez mais pessoas pro mundo do esporte. Claro, não precisa pensar em alto desempenho, alto nível, mas viver isso, como você acabou de citar, de um senhorzinho de mais de 90 anos que vai lá e faz o seu máximo ali naquele dia e inspira tanto a gente, né? Agora, para a gente encerrar, Aline, como é que é a vida, como é que está sendo a sua vida, ou qual é a sua leitura a respeito da vida de uma mulher, né? A gente está num pleno século XXI. Você também deve ser cobrada, você também tem a sua carreira como atleta, tem a questão da família, tem a questão de expectativas, né? Você também sente essa pressão, com certeza, que eu acho que vem muito da sociedade, mas às vezes também vem de pessoas próximas, né? E você ainda tem essa condição, né, de ser uma portadora de deficiência. Como é que está aí a vida para você? Ou como é que você enxerga essa situação de ser uma mulher, ser cobrada, né, de diversas maneiras pela sociedade de uma maneira geral, e ainda ser portadora de deficiência? É claro que tem melhorado, mas ainda existem muitos problemas. Nas minhas modalidades, são pouquíssimas atletas que participam. Na corrida, desde que eu comecei, eram poucas atletas. E hoje, praticamente não tem muitas atletas na base, começando novinhas. A maioria dos atletas já começa com mais idade. É uma preocupação muito grande. É claro que não, tem a questão do equipamento, que é muito caro, é difícil conseguir, mas eu fico preocupada. No dia de me aposentar, quantas mulheres vão estar surgindo atrás de mim? É uma preocupação muito grande. E no esqui, de modo geral, não só no Brasil, mas a nível internacional, também são pouquíssimas mulheres que competem. No Brasil, até pouco tempo, eu era a única treinando. Agora tem mais uma menina treinando que participou do Mundial, mas eu não vejo ninguém mais com interesse de começar. Inclusive, quem estiver assistindo, se for mulher, se conhecer alguém, indica aí, precisamos de mais mulheres para fortalecer o nosso esporte. Na questão de igualdade, nas provas que eu participo, no Paralímpico, não tem diferença de premiação, sempre foi igual para igual, masculino e feminino. Isso é algo que eu vejo como muito bom, seja na bolsa, nas premiações de maratonas ou no esqui, sempre foi muito igual. E pelo fato também de serem poucas mulheres competindo, de eu ser uma das primeiras que começou a correr maratona, depois também uma das primeiras a começar no esqui,
eu sempre treinei junto com os meninos. E no meu caso, eu sempre fui tratada de igual para igual, que também foi algo que me ajudou muito a evoluir. Os meninos sempre não me tratavam assim como, é mulher, é mais fraca, não vai treinar junto. Eles sempre treinaram junto comigo, me incentivaram, como qualquer um que estivesse ali. Então, eu acredito que isso também contribuiu para que eu pudesse, né, ter essa evolução. Só que eu não sei dizer se é por causa do meio específico que eu tô, ou pelo fato de ser do esporte paralímpico, que tem alguma diferença, porque a gente sabe que existem muitos problemas. E no esqui também. Eu treino junto com os meninos, sempre sou tratada de igual para igual, sou cobrada, assim como todos eles, por resultados, mas eu não cheguei a ter problemas com isso. Então, no meu caso em específico, né, eu sempre fui tratada de igual para igual. Legal. Claro que tua próxima meta são os Jogos de Inverno de 2026 na Itália, não é isso? Mas É. antes disso, eu quero tentar dar uma passadinha em Paris. Então, você Na disse que corrida. quase se classificou para Tóquio, eu ia perguntar, Isso, acabei esquecendo, e agora você quer se classificar para Paris e quê? Em isso, qual tentando modalidade? Na conseguir. maratona ou em várias modalidades? Na minha principal prova está sendo os 1.500 metros de pista, mas também vou participar da maratona. Uhum. Vou tentar a Como classificação é que nas o duas. Fernando faz para te treinar, para você ter recorde brasileiro nos 100 metros e você ter resultados tão bons, né, nos 1.500 e na maratona? Então, na corrida em cadeira de rodas, existe uma diferença com a corrida comum. Quando eu faço uma largada de 1.500 metros, de 5.000 metros ou de uma maratona, os primeiros 100 metros, eles são um sprint de uma prova de 100 metros, literalmente. Para até todo mundo chegar ali no pelotão e a partir daí estabelecer uma média para fazer a prova. Aham. Então, um atleta que tem um bom resultado em uma prova longa, geralmente está no top 10 do ranking dos 100 metros rasos. Uhum. É algo bem, bem diferente mesmo. E também no sprint final, né? Nós temos pelotões de 10, 15 atletas correndo uma maratona. Uhum. No sprint final, o atleta tem que passar de 30 km por hora para conseguir a medalha. Então, a gente tem que focar muito no sprint. Então você Velocidade treina muito máxima. sprint, E, mas você sai para fazer um longão de 20 sim, quilômetros, sim, 30 sim. quilômetros. O sábado, para mim, é o dia do longão. Uhum. É o dia do longão. Uhum. Nos outros dias, eu trabalho muito volume também na pista, mas tem os dias que eu foco mais em largadas e sprints e velocidade. Que legal. Você chega a correr os 42 ou 40 quilômetros com mais frequência, né, ou com frequência, já que é comum que o corredor não faça isso, né? O corredor corre 30, corre 32, corre 35, mas não corre Sim. 40. Você corre, treina 40, chega a treinar 40 quilômetros ou também Não, não? geralmente eu foco nos 30, no Ah, máximo tá. 35, mas Então é geralmente entre similar. 25 e 30. Similar Uhum. à Isso mesmo. corrida, com as pernas. Caramba, meu, Isso. que legal. Olha, parabéns, Aline, eu tô surpreso, tô, muito grato de ter, conseguido, né, te trazer aqui para o Endorfina. A gente está gravando isso numa quarta-feira. Amanhã, no Centro Paralímpico, eu vou lá ver se eu te encontro, se eu consigo, né, minimamente te desejar boa sorte nas tuas competições aqui em São Paulo. Mas parabéns, que carreira legal. Você merece todo o nosso reconhecimento e atenção, certeza. Tomara que você conquiste tudo que você quer conquistar. Então, Paris 2024, que já está aí, né? Ano que vem. Quando é que é a janela de classificação para o paradesporto? Geralmente são 12 meses. Ah, 12 tá. Então meses já, já começa a então, contar marcas. então Isso. vai começar agora, né? Porque Uhum. as Isso mesmo. Olimpíadas em. Nas maratonas eles começam um pouco antes. Como as maratonas são menos provas que a gente consegue fazer a classificação, Ah, eles claro. liberam um Tá, pouco antes. tá. Aí a tua próxima grande prova, que é agora, então? É Boston. Boston e Londres já seguido. Aí eu tenho um Grand Prix na Suíça, de pista. Depois Berlim, Maratona de Berlim. Que legal, cara. Olha, parabéns. Que você consiga a vaga para
Paris, e depois que você consiga a vaga para a Itália, e depois a gente volta aqui, depois de você ter participado dos Jogos da Itália. Quem sabe, né, depois de Paris, eu já te trago aqui para você falar aí qual que é o gosto da medalha olímpica, né, na maratona, tomara que seja na maratona. Mas parabéns, quem quiser entrar em contato contigo, quem quiser trocar ideias, quem quiser saber, Aline, eu tenho uma pessoa aqui que eu conheço e tal, que é portadora de deficiência, como é que eu faço para entrar em contato com a Confederação Brasileira de Neve, quiser trocar uma ideia com você, qual que é a melhor maneira, Aline? Podem falar comigo pelas redes sociais, Instagram, o e-mail também, Instagram alinerocha.oficial, e-mail alinerochaoficial@gmail.com. Pode chegar lá que eu passo todas as informações. Quem quiser fazer esqui, ó, já respondo na hora. Precisamos de atletas. Legal. Muito obrigada pelo convite. É muito bom poder relembrar tudo que aconteceu na minha vida. Às vezes, algumas coisas acabam ficando adormecidas, né? Mas quando a gente conversa, começa a relembrar tudo que aconteceu e é muito gratificante. Muito legal poder fazer isso às vezes. E conto com a torcida de todos que estiverem assistindo, Paris, depois Itália, e que eu possa trazer uma medalha para poder mostrar para vocês. Ai, tomara, Aline, tomara. E na Itália já tem biatlon? Tem biatlon e eu quero muito já poder estar participando lá. Legal, que legal. Que bom, obrigado, parabéns, manda um abraço para o Fernando e espero que amanhã a gente possa se conhecer pessoalmente. Eu vou te pedir uma selfie se você me conceder. Claro, com certeza. Faço sim. Legal, obrigado, viu, Aline? Parabéns e bastante saúde para você. Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts.